Bom dia, pessoal. Essa é uma gravação que estou fazendo de uma transmissão ao vivo feita agora. Hoje é dia 18 de outubro, dia do médico, um dia em que todos nós ficamos muito felizes de comemorá-lo e aproveito a ocasião de cumprimentar todos os colegas e todos os demais que nos auxiliam e nos permitem trabalhar ao lado no dia a dia. Essa transmissão foi a respeito do Código de Ética Médica e procurei fazer uma correlação dele para os ambientes organizacionais, como as organizações podem se estruturar para que tenham um cotidiano absolutamente respeitoso ao Código de Ética Médica e não só ler o código ou se preocupar com o código na ocasião de alguma intercorrência, reclamação ou denúncia. O código é a arma principal de todos nós no dia a dia para a proteção do paciente, das pessoas com as quais estamos e atendemos. A fim de facilitar assistir essa transmissão, essa gravação está sendo feita em 4 partes. Começa por um aspecto geral, desde o juramento que fazemos ao nos formarmos, a importância da última mudança do Código de Ética Médica em 2009, apesar de estar em processo de revisão, e o conceito de segurança do paciente, que nós, com muita ênfase, temos dado no campo da assistência, particularmente na assistência hospitalar. Creio que vários ensinamentos dos conceitos de segurança do paciente precisam e devem ser seguidos e obedecidos mesmo nos ambientes organizacionais. Então vamos seguir essa trajetória. Inicialmente, esse material foi preparado com a finalidade disso, de realçar o exercício ético da saúde ocupacional. Então, nós vamos procurar correlacionar artigos que considero principais do Código de Ética Médica à organização, planejamento e atividade de um serviço de saúde dentro de uma organização. Primeiro tópico fundamental: a quem o Código de Ética Médica estaria ou está destinado? A sociedade, de um modo geral, e muitas vezes nós mesmos médicos, achamos que o Código de Ética Médica está voltado para o médico, para a proteção do médico e para a proteção do médico, sempre baseado em aspectos corporativos. Quando o médico reivindica, cita algum artigo do Código de Ética Médica, muitas vezes a sociedade nos enxerga como um recurso corporativo de defesa profissional, no seu aspecto menor. Não é isso. Ao se ler o Código de Ética Médica, a preocupação fundamental é de resguardar a prática médica voltada para os pacientes e para as pessoas com as quais interagimos. O código está voltado para os pacientes, para as pessoas, seus familiares e a relação entre os vários profissionais médicos, cuidando dessa relação para que as pessoas possam ser bem atendidas. O código está destinado às pessoas, segundo meu ver. Nesse sentido, a segurança do paciente, que em vários aspectos, com outro vocabulário, está citada dentro do Código de Ética Médica, vale realçar os princípios fundamentais do momento relacionados à segurança do paciente. Vamos ver esse filme divulgado pela Anvisa. A identificação correta do paciente, fundamental. Mas dentro da organização a gente conhece a pessoa que está atendendo. Não tenha dúvida disso. Mas às vezes a pessoa fica no repouso, às vezes numa atividade organizacional que dura 24 horas em turnos de revezamento, uma pessoa fica em repouso, em observação, e nós costumamos falar em trocas de turnos. Nós não trocamos turnos de trabalho. No cuidado às pessoas, nós transmitimos o cuidado de uma equipe para outra equipe.
Então, identificar adequadamente as pessoas é fundamental. A medicação do mesmo jeito. Muitas vezes fazemos medicações de repercussão orgânica muito grande. Vou só citar rapidamente os carrinhos de parada. E essas medicações precisam estar corretamente preparadas, diluídas, identificadas, tanto sobre seu conteúdo quanto a quem se destina, porque os erros de medicação podem acontecer com muita frequência. Higienização das mãos, isso é do cotidiano, seja onde for. Seja num consultório particular, seja num hospital, seja numa organização. Lavar as mãos é fundamental, porque a mão é o principal veículo de contaminação de um paciente para outro paciente. Então, a higienização da mão é fundamental em todos os momentos. Aqui tem um vídeo, uma pequena música muito divertida. Vamos ver. Passo a passo da lavagem das mãos, que legal. Chuchura, chuchura, que legal. Chuchura, chuchura. Os adornos devo evitar. Abro a torneira das minhas mãos, eu vou molhar, que legal. Chuchura, chuchura, que legal. Chuchura, chuchura. 3 a 5 ml de sabão, ensábua 15 segundos numa boa. É importante friccionar a palma da mão. Que legal, que legal. Água e sabão pra lavar as mãos. Que legal, que legal. Água e sabão pra lavar as mãos. Movimento circular pro dorso da mão lavar. Espaço interdigital, articulação e polegar, que legal. Chuchura, chuchura, que legal. Chuchura, chuchura. Extremidade dos dedos não esquecer. Enxágua a mão, vai resíduo de sabão. E pra finalizar, usar papel toalha pra mão enxugar. E com papel toalha a torneira eu vou fechar. Uma maneira descontraída de lembrar o que é fundamental. Risco de úlceras escaras é muito pouco possível. Risco de quedas nos ambientes de trabalho, isso é um fato, desde que a pessoa fique sobre uma maca, se desloque numa cadeira, pode ter risco de queda, então há que se ter muito cuidado em relação a isso. Os banheiros dentro da organização precisam ter, para pessoas com com necessidades especiais, as condições de segurança adequadas. Então, agradeço muito, cumprimento a Anvisa por esse ótimo vídeo. A seguir, nós vamos dar uma olhada num outro vídeo feito pelo presidente anterior do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que explicou de uma maneira muito clara as mudanças que esse código teve em 2009. É importante assistir o Dr. Luiz Fernando. O novo Código de Ética entrou em vigor em maio deste ano, de 2010. Entretanto, o processo da sua elaboração, da sua atualização, ele começou muito mais cedo. Cerca de 2 anos antes, foram ouvidas e foi feita uma consulta nacional, onde mais de 2.000 propostas e perguntas e sugestões foram colocadas para o Conselho Federal de Medicina, que criou uma comissão que analisou todas essas propostas, formatou-as, e depois as comissões nacionais e regionais modificaram as principais atuações. Finalmente, no segundo semestre de 2009, foi feito um grande encontro nacional, onde estavam todas as entidades
os conselhos da Federação Nacional dos Médicos, da Associação Médica Brasileira, das universidades, que juntas reanalisaram e discutiram todos os artigos do Código. E esse Código nasceu em setembro do ano passado. Ele precisou, como todo código novo, numa maturação que é um dispositivo legal de 180 dias para que ele entrasse em vigor, e ele ficou publicizado para que eventuais situações pudessem ser questionadas. Assim sendo, ele entrou em vigor nesse mês de maio desse ano e trazendo muitas modificações. As primeiras modificações foram na sua forma. O Código Antigo, ele era um código de 145 artigos e que em qualquer deles um médico poderia ser imputada por um processo ético, ou poderia ser escolhido ou enquadrado em algum deles para que pudesse responder por uma possível denúncia ética. Isso causava sérios problemas, visto que entre esses 145 artigos nós tínhamos 19, por exemplo, de princípios fundamentais. Tínhamos outros de direitos do médico, e ninguém pudesse ser enquadrado num princípio ou num direito. Só para vocês terem uma ideia, o único artigo que responsabilizava o diretor técnico era o artigo antigo, o artigo 17, que era um artigo que você não poderia abrir um processo no princípio. Então isso foi sanado, esses problemas técnicos, e hoje nós temos 25 princípios fundamentais, 10 normas diciológicas que dizem respeito aos direitos dos médicos, 118 normas deontológicas, esses sim, artigos que podem ser imputados aos médicos como uma possível delito ético, e disposições gerais 4. Então ele ficou assim com essa formatação para que isso tecnicamente representa um grande auxílio no funcionamento dos conselhos. Então ficou bastante claro essas novidades, que são as novidades principalmente da parte técnica, vamos dizer assim, do código. Isso é um amadurecimento, e o processo que nós vivemos hoje de questionamento dos médicos, isso desde 88 para cá, isso aumentou muito. Então, os conselhos hoje têm uma atuação bastante efetiva nessas questões, tentando também mostrar o que é certo, o que é errado, o que é complicação, o que é erro, o que é ação, o que é omissão. Então, o código ele traz todas essas situações bastante delineadas. E, como eu disse, o código de ética ele não mudou, ele foi apenas atualizado. As normas éticas, os princípios nossos, o como ser médico, isso é universal. O médico tem uma postura que tem que ser inerente à sua atuação, que diz respeito à ética médica. Então, muitos desses princípios estão incorporados no ser médico, no dia a dia, de atuar na medicina. É importante ressaltar que o código está em revisão, então breve, nos próximos meses, nós teremos uma atualização do código. É importante relembrar para todos nós que somos médicos o juramento que fizemos lá atrás quando nos formamos. E esse juramento já dizia o seguinte: que eu juro por Apolo, Médico, Esculápio, Higéia e Panaceia, e tomo por testemunhos todos os deuses e deusas, cumprir segundo meu poder, a minha razão, a promessa que se segue. Estimar tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar os bens. Ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, e eles tiverem a necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos e das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém.
A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário, de toda sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da profissão, honrado para sempre entre os homens, e dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Isso vem de muitos anos da Grécia Antiga. Estão citados os grandes deuses gregos, né? Esculápio, Ígia, enfim, Panaceia, eram os grandes deuses que estimularam esse juramento de Hipócrates, onde é fundamental ressaltar que desde esta ocasião a questão do sigilo é um ponto importante. Esse juramento foi atualizado pela Declaração de Genebra da Associação Mundial Médica. E ele diz o seguinte, atualiza e simplifica: eu solenemente juro consagrar minha vida a serviço da humanidade. Então o médico presta um serviço. Darei como reconhecimento aos meus mestres meu respeito e minha gratidão. Praticarei a minha profissão com consciência e dignidade. A saúde dos meus pacientes será a minha preocupação. Respeitarei os segredos a mim confiados. Manterei a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes. E manterei o mais alto respeito pela vida humana desde sua concepção. É importante chamar a atenção, no momento que se fala em inclusão e diversidade, absolutamente necessárias e respeitáveis, que isto é inerente à prática médica e ao fato de ser médico. Não permitirei que concepções religiosas, nacionais ou raciais, partidárias ou sociais, intervenham entre meu dever e de meus pacientes. Levando esse parágrafo e o exercício da medicina para o ambiente organizacional, também não permitirei que a vontade de uma pessoa, do ponto de vista do trabalho, ou a decisão de uma organização venham interferir entre meu dever e de meus pacientes e das pessoas que eu atendo. O médico tem um papel equilibrado, livre, equidistante dessas partes por si só. Nesse sentido, vamos procurar trabalhar nessa apresentação o conceito de segurança do paciente com o Código de Ética Médica. Vamos sempre fazer esse balanço para verificar o que se deve fazer dentro do ambiente organizacional para que se tenha uma prática da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, da qualidade de vida, baseada no Código de Ética Médica e na segurança do paciente. Mais um pequeno vídeo para chamar a atenção de que a segurança do paciente é fundamental, porque erros podem acontecer. Hoje mesmo, em um hospital perto de você, um bebê terá uma infecção hospitalar por uma bactéria letal. O pai deste bebê sofrerá uma complicação de uma cirurgia e precisará de diálise para o resto da vida. E a avó, que é diabética, entrará em coma por receber uma dose errada de insulina. Estima-se que 1 a cada 10 pacientes internados sofrem incidentes como estes, que infelizmente são causados por falhas nos hospitais. Significa que por ano, no Brasil, mais de 1.700.000 pacientes sofrem eventos semelhantes. Um número suficiente de pessoas para encher 22 Maracanãs. Mas o mais preocupante é que mais de 220.000 pacientes irão morrer por ano no Brasil
por estes eventos adversos. São mais mortes do que as causadas por acidentes de carro, AIDS e até mesmo câncer de pulmão ou de mama. Mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais são comprometidos em cuidar das pessoas, certo? Exato! Eles não têm intenção de causar o mal a ninguém. Mesmo assim, erros podem acontecer, porque errar é humano. E isso ocorre porque a assistência à saúde é uma atividade complexa e nem profissionais, nem hospitais conseguem fazer com que tudo dê certo a todo momento. Porém, descobrimos como resolver estes problemas. É o que chamamos de segurança do paciente, que é tudo aquilo que estudamos e fazemos para evitar que eventos adversos aconteçam ao se cuidar de uma pessoa doente. E é cuidando da segurança do paciente que teremos um futuro melhor na assistência à saúde. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Vamos ver, vamos seguir adiante, encerrando essa primeira parte dessa transmissão que foi feita ao vivo, e vamos ter em cada um desses blocos esse mesmo fechamento. Esse dizer de Satya Baba, em que um guru indiano já falecido, em que ele diz uma coisa extremamente singela. O que é errado, mesmo que todos o façam. E o que é correto, mesmo que ninguém o faça. E hoje, as pessoas às vezes ficam em dúvida, porque todo mundo faz o errado, se devo fazer o certo ou devo fazer o errado. O correto é correto, mesmo que ninguém o faça. Agradeço a atenção de vocês nessa primeira parte da apresentação e convido a assistir a segunda parte. Obrigado.